Olá, gente, eu sou Thaís Marcolini. E eu sou Vera Menezes. Somos as meninas do mercado imobiliário baiano. E estamos aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro episódio do quadro Missão Possível Imóveis. É um quadro que a gente vai mostrar para vocês nossa realidade, nosso dia a dia de trabalho, né, Verinha? Histórias vividas com os nossos clientes, para que vocês possam conhecer um pouco do dia a dia de duas corretoras de imóveis. Hoje vamos começar, gente, com a história de Bianca e Igor. Um casal que chegou pra gente em novembro de 2020, né? Conta aí um pouquinho pra gente, Verinha, você que atendeu ela diretamente, como é que foi a história com Bianca? Exatamente, mais precisamente no dia 25 de novembro, né, de 2020, a gente recebeu o nosso primeiro direct da Bianca. Ela passou pra gente 3 opções de imóveis. E dessas 3 opções marcamos para visitar, acho que foi uma semana mais ou menos. Uma dessas opções, de fato, foi um imóvel que agradou muito, muito, muito. Ela de fato se viu morando nesse imóvel. Um imóvel que estava na localização que ela queria, que atendia as necessidades e as listas de prioridades dela. E depois dessa visita, ela passou para mim essa impressão que de fato ela tinha gostado muito desse imóvel, mas por ser o primeiro imóvel que ela estava visitando, ela precisava ter outras opções. E aí vem aquela questão, né? Será que vê muitos imóveis interessantes? Comprar também logo de início, sem ver outras opções, também causa insegurança. E aí a gente começou a selecionar vários imóveis. Porque eu acho que essa insegurança acaba acontecendo com muitos clientes, né? Às vezes ele tem certeza que aquilo é o que ele está buscando, mas ele pensa, poxa, mas foi tão rápido. Exatamente. Será que realmente eu estou sendo precipitada? E acho que isso aconteceu também um pouco com Bianca, porque esse primeiro imóvel ela gostou bastante. Né? Bastante. Foi de fato aquele que atendeu as necessidades. Mas como eu sempre costumo falar com os nossos clientes, que se ele não se sente seguro, se ainda não é aquele momento, estamos ali prontas para mostrar quantas opções forem necessárias. E foram muitas opções. De fato, assim, foi uma busca que durou aproximadamente 5 meses e meio. Mas, no decorrer dessa história, a gente foi mostrando vários imóveis para ela. Muitos, claro, dentro da característica que ela tinha passado pra gente, mas como ela estava com aquele primeiro imóvel na cabeça. E na verdade esse primeiro imóvel... Calma! Ainda vamos contar um pouco mais sobre isso. E a gente, visitando esses diversos imóveis, já estava ela estava se sentindo um pouco cansada. E um belo dia ela disse, vamos dar um tempinho nessa busca de imóveis. E aí foi quando eu fui a esse imóvel que ela tinha olhado no início, fui fazer umas fotos novas, é um imóvel que já estava há um tempo no mercado. E aí foi aquele até que a gente fomos juntas, né? Fomos juntas. Fizemos essas fotos e aí eu entrei em contato com ela. E mesmo quando ela deu esse tempo, né, de olhar imóveis, eu sempre o tempo inteiro conversando com ela, mandando mensagem, até porque com os nossos clientes eu costumo sempre ter uma relação, né, mais próxima com os clientes. Eu me coloco muito no lugar do cliente, então eu vi que naquele momento, de fato, ela estava um pouco já cansada de ver tantas coisas. E aí, quando eu tirei as fotos, eu disse, não, eu tenho que mandar essas fotos novas pra Bianca. E aí, no mesmo dia, quando a gente saiu de lá desse imóvel, eu mandei as fotos desse imóvel para ela, e ela disse, vou falar com meu esposo, vou falar com o Igor, porque é isso que eu quero. Então ela voltou, na verdade, ela optou pelo primeiro imóvel que ela já tinha visto, ali já tinha mais de 3 meses, né? Já mais de 3 meses. Já tinha uns 4 meses. Foi mais precisamente em março, esse momento aí. E aí a gente marcou de novo para voltar. Eu quero voltar esse imóvel de novo, esse de fato é o que está lá no meu coração. Foi o que mexeu comigo. Nesse mesmo dia ela já ligou para a arquiteta, ela já projetou algumas coisas e que de fato ela ia querer ficar com o imóvel. Aí isso acho que foi durante a semana e quando foi no sábado, ela voltou, pediu pra gente marcar de novo pra gente ir lá, porque ela queria fechar o imóvel com o cliente. E fomos pra casa. E aí, gente,
aconteceu algo que realmente, assim, até eu fiquei muito triste, viu? Porque ela criou tanta expectativa com esse imóvel. E aí, umas 8 horas da noite, eu recebi uma mensagem do proprietário dizendo que tinha fechado esse imóvel porque tinha achado uma proposta que cobria a proposta de Bianca. Gente, isso foi muito chato. Foi muito chato, porque assim, eu fiquei frustrada. Imagine para eu dar essa notícia para ela, para uma pessoa que criou expectativa, já estava projetando, já tinha ligado para a arquiteta. E aí mandei mensagem para ela e foi um momento assim muito triste, né? Porque a expectativa era alta e veio com a expectativa alta sempre vem a frustração. E assim, a gente sabe o quão importante é esse momento, né? A gente está vendendo imóvel, então é o grande bem da vida daquela pessoa. E quando um cliente, ele já é um cliente que é um pouco mais, assim, né? Não tinha muitas dúvidas ainda, tanto que ela teve uma jornada longa de compra. E o nosso perfil, eu e Vera, a gente acredita muito em respeitar realmente o limite do cliente. Se a gente percebe que o cliente não tem segurança, a gente não vai forçar, porque é uma compra extremamente importante, então ela precisa ser segura. Você precisa ter certeza que realmente aquele é o imóvel que você está buscando. E com Bianca foi isso. Acho que o tempo realmente, quando ela teve certeza daquele imóvel, infelizmente teve essa situação com o proprietário e meio que achou uma pessoa para dar um valor a mais e ela ficou muito frustrada. Engraçado, gente, que quando eu entrava nos apartamentos, eu deixava ela lá e eu já ia correndo para ver se eu encontrava um quarto que desse para fazer o closet, porque esse era o ponto que não podia faltar. Um quarto que tivesse tal especificações de tamanho, que tivesse uma janela para ter ventilação, porque ela não abre mão de um super closet. Então eu saía correndo para ver se ela tinha um quarto. Não era nem a suíte, viu, gente? Era o quarto para fazer o closet todo especial. São coisas assim que a gente vive com experiências com esses clientes, que quando eu fico com esses pontos assim que eles me passam de fato, então todos os imóveis, primeiro na parte de selecionar os imóveis, geral que tinha que ser para mim essencial, e quando eu entrava no imóvel eu já ia buscar, gente, esse quarto. Eu não pensei duas vezes, eu sabia que de fato ela precisava do imóvel, que ela ia dar continuidade, e eu liguei para ela: Bianca, fique tranquila, as coisas quando tem que acontecer, acontece. Esse imóvel com certeza não era o que Deus tinha preparado para você. A gente vai continuar nessa busca, não se preocupe, vai levar o tempo que for, mas a gente vai achar um imóvel melhor do que esse para você. E aí, coincidentemente, no outro dia eu fui visitar um imóvel. Quando eu entrei no imóvel, eu tive a certeza, gente, acredite, esse é o imóvel de Bianca. Atendia em tudo, exceto em um ponto, que era o primeiro andar. E aí, com isso, eu sabia que era uma das restrições dela. Só que como era um prédio que tinha alguns níveis de garagem acima, então era um primeiro andar que equivalia ao 5º andar, mais ou menos. E aí eu liguei para ela e disse: vou te mandar aí agora um imóvel, dê uma olhadinha nesse imóvel. Quando eu mandei, ela me disse: eu já tinha visto esse imóvel várias vezes na internet, só que eu nunca tive vontade de ir por ser o primeiro andar. Mas como você me disse que esse imóvel de fato atende a tudo que a gente tem buscado e que é um primeiro andar que não equivale ao primeiro andar, vamos visitar. E eu acho que isso é uma coisa bacana também para falar para vocês. Quando vocês escolhem um corretor e você estabelece uma relação com esse profissional, né, nesse caso com a Bianca, a gente já sabia exatamente o que a Bianca estava buscando. Então a gente fazia parte realmente, a gente fez parte realmente desse momento e dessa história dela, da compra do imóvel dela e do Igor, né? Então a gente sabia exatamente o que ela estava buscando. E isso eu acho até interessante a gente estar reforçando aqui, falando para os nossos clientes que estão assistindo, porque às vezes você se fixa numa coisa que eu não quero de jeito nenhum primeiro andar. E às vezes você perde uma opção que está muito dentro do que você está buscando. Então não tenha negativas assim tão firmes, né? Tenha realmente as listas de prioridades, que a gente sempre fala sobre a questão da lista de prioridades para ponderar. Mas às vezes por causa de um fator não vale a pena ser tão radical, não. É importante conhecer também para você ver se os outros vão sobressair sobre aquele ponto negativo. Né? Exatamente. Porque às vezes eu costumo falar com os clientes: faça uma lista de 10 prioridades. Mas não é que você vai conseguir atender os 10, mas se você atender 8, de repente você está ali com um imóvel que é aquele que você deseja para sua vida. E aí a gente marcou a visita para ir nesse imóvel. Quando a gente chegou lá, gente,
foi amor à primeira vista. Tanto o Igor quanto a Bianca, eles se apaixonaram pelo apartamento. Era aquilo que eles tinham visto no outro e muito mais. Superou, mais de 100% aquilo que eles buscavam. E já saíram dali naquele mesmo dia, decididos. Foi feita a primeira proposta e aí começou o processo todo de negociação. Em torno de 10 dias mais ou menos, a gente retomou o imóvel, porque a gente também tem esse cuidado de ver a parte de se vai ser compra à vista, se vai ser financiado, enfim, a gente deu todo esse suporte para eles, né, com relação à forma que eles iam utilizar para a compra do imóvel. E quando foi fechar essa etapa, a gente foi lá no imóvel e eles, de fato, fizemos o fechamento em um sábado à tarde e foi um momento assim muito especial porque, como todos os nossos clientes, mas a Bianca, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, é uma pessoa que sempre passou muito respeito para a gente como profissional, é uma pessoa que sempre foi muito prestativa, que teve muita atenção com a gente. Então, quando a gente participa, né, de maneira real com o cliente e você vive esse momento de realização, gente, pra gente também é uma grande realização. E então, naquele dia, eu fiquei tão feliz quanto eles, assim, por ver que essa trajetória, que durou quase 6 meses, estava chegando, de fato, ao final com glória, né? Porque realizadas, né? E que valeu a pena, né? E vale a pena. Vale a pena. Às vezes pode não ser no mesmo mês, pode demorar mais tempo, podem ser 30 visitas, né, para a gente estar realizando com o cliente, mas no final sempre vale a pena. Então é importante realmente vocês saberem que a jornada do cliente, ela às vezes pode ser um pouco longa, porque tem cliente que ele já está no final da jornada, tem cliente que ele já está procurando exatamente no momento da compra, tem cliente que ainda está um pouco mais inseguro, que ele precisa olhar um pouco mais para ter certeza do que quer. E a gente aqui como profissional, a gente só tem realmente que respeitar essa jornada de vocês e entender também em que momento dessa jornada que vocês estão. Exatamente. E aí depois desse processo vem, né, a segunda etapa do processo de venda, né? Aí é que começa, que começa toda essa jornada. Aí nesse momento aí eu passei a ter mais contato com o Igor, né, que essa parte burocrática acaba sempre ficando mais pro marido, né, em alguns casos. E aí a gente começou a fazer todo esse processo de finalização do contrato e agora dia 7 de julho oficialmente entregamos a chave do imóvel e foi assim um momento muito, muito, muito especial, assim. Ver a felicidade deles, você vê um cliente que você acompanha há tanto tempo, e mesmo que fosse uma coisa rápida, mas você acompanhou a trajetória, você viu as expectativas, as frustrações, e você vê a realização. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem como a gente não criar esse vínculo, sabe? Eu acho que isso, na verdade, é o mais gratificante da nossa profissão, realmente, é participar de momentos tão especiais na vida das pessoas. E agora, gente, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esse depoimento de Bianca, que ela, né, topou participar com a gente e contar o olhar dela, né, pra gente com relação a essa experiência toda que ela viveu da busca pelo imóvel dela. Isso, então vamos acompanhar um pouquinho agora a história de Bianca contada por Bianca. Gente, passando aqui primeiro para parabenizar as meninas pelo novo projeto e agradecer a Vera. Eu sou muito grata a Vera. Vera, não só eu a considero como uma excelente profissional, mas como um ser humano bom, uma pessoa boa. Vera, desde o início, estava comigo, me ajudou, atendeu minhas necessidades. Eu, como muitos de nós, eu tenho uma vida muito corrida. Normalmente, só conseguia ver apartamento meio-dia, horário de meio-dia ou final de semana. Foram meses procurando apartamento. Graças a Deus, eu adquiri meu apartamento. Eu estou muito feliz. E eu sou muito grata, Vera, a você por fazer parte dessa minha conquista, por fazer parte dessa trajetória, pela sua competência. Eu tenho que dizer, meu muito obrigada a você, Vera. Você se tornou uma pessoa que eu quero levar para a vida toda. Uma pessoa que você sabe que eu já indiquei para vários casais de amigos meus, porque assim, considero você a melhor. Sucesso, beijos.